tudo bem? Você tem muitos planos e expectativas para esse ano que está só começando? No De Bem com Você de hoje, vamos falar sobre como definir objetivos e gerenciar expectativas do novo ano. Vamos aprender também a lidar de maneira saudável com as frustrações que surgem quando as coisas não acontecem como a gente espera. E a convidada do programa de hoje para falar sobre esse tema é a psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, Laís Silva. Tudo bem, Laís? Olá, Gi, tudo bem? Prazer estar aqui. Nós que agradecemos, muito bom a sua presença aqui no De Bem com Você. Laís, para a gente começar, começo de ano é sempre uma época para estabelecer metas, mas como a gente pode definir metas mais realistas, né? Para depois não ficar frustrado também. Início de ano, sempre que troca o calendário, né, é inevitável que a gente não reflita sobre o ano que passou, o ano que está começando, né, por mais que uma pessoa não tenha o hábito de fazer um planejamento, de estipular objetivos e metas, ela vai pensar, né, em como foi o ano passado e o que ela quer que melhore nesse ano, né. Então, é muito importante que a gente faça ali, estipule as nossas metas, os nossos objetivos, mas que eles sejam realistas, né. O que são metas realistas? Aqueles que condizem com a nossa realidade, né? Aqueles que vão respeitar a nossa rotina, as nossas dificuldades, as nossas necessidades, né? Então essas são aí as nossas metas realistas. E uma forma, né, da gente definir essas metas é sempre olhando pra gente, assim, pra nossa vida, para aquilo que é importante para nós. Mas é importante também, de repente, buscar aí alguma meta mais desafiadora, subir o nível um pouquinho, né? Um planejamento nessa hora vai bem? Sim, claro, né? Quando você para estabelecer metas, objetivos e metas, você já está fazendo um planejamento, né? Quando você anota ali, seja da forma mais simples, em um pedaço de papel, em uma caderneta, ou de uma forma mais complexa, em uma planilha no Excel, você já está fazendo um planejamento, né? E nesse momento é importante você olhar para a sua realidade e não ficar copiando ali metas de outras pessoas, né? Porque eu vejo que muitas pessoas fazem isso, assim, acham legal uma pessoa que leu ali 12 livros, por exemplo, no ano e querem imitar aquela meta, né? Sendo que a pessoa ela lê um livro no ano. Então, qual que seria uma meta realista? Eu vou ler 2, né? Sim. Eu já leio 1, então eu vou tentar ler 2, né? Não se basear ali na vida de outras pessoas para estipular os próprios objetivos e metas. E quando alguma meta, de repente, não dá certo, né? É importante mudar a rota. Como que a gente pode fazer? Quais as dicas, né, que você passa para a gente não perder o foco e continuar motivado? Sim. Um planejamento, quando você faz ele, quando você estipula ali seus objetivos e suas metas, né, você nunca pode deixar ele de lado, né? Você sempre tem que ir ali, tem que revisar, ver se está condizente com a sua realidade, né, com o que você está passando ali no momento. Que às vezes você estipula uma meta ali no ano passado, algo que você acha que vai ser interessante para o seu ano, e aí chega ali, né, no meio do ano, você percebe que não faz mais sentido para você, né? Então é muito importante você sempre revisar esse seu planejamento, essas suas metas, né, para entender se vale a pena você continuar investindo ali nelas. Perfeito, e não perder o foco. E essa é uma forma de você não perder o foco, de você sustentar a sua motivação, né? Sempre revisando ali as suas metas, os seus objetivos. Quem sabe, nesse momento, dá até para aumentar ali o objetivo. Olha, tá fácil. Eu falei 2 livros, mas estou em março, já consegui. Eu falei 2 livros, mas já está em março. Consegui ler 2, vou aumentar para 3. Exatamente. E assim vai. Aí é uma bela de uma motivação. Exatamente, porque nós nos transformamos, né? A vida vai acontecendo, nós vamos nos transformando e sim, podemos também ver ali que conseguimos mais, né? Isso é muito bom. Olha só, gente, e além também, é claro, da participação da Laís aqui no estúdio, eu não posso deixar de registrar a Ana Furtado aqui do meu ladinho na tradução em Libras. Ana, muito obrigada. Mais uma participação aí, mais um De Bem com Você. E agora vamos seguir aqui com o nosso programa. Quando o assunto são metas, não dá para deixar de lado um planejamento financeiro sólido para equilibrar as expectativas materiais e emocionais, promovendo assim um bem-estar integral. Sobre esse assunto, a repórter Ana Vitória tem dicas valiosas de um especialista. Oi, Ana!
Oi, Gisele, boa tarde para você e boa tarde a todos que nos assistem. Já que a gente está falando hoje de planos e expectativas para começar 2025 com o pé direito, eu vim conversar com o gestor de investimentos, Guilherme Viveiros, que vai explicar para a gente. Guilherme, conta para a gente qual que é a importância de um balanço financeiro do ano anterior para começar esse novo ano com o pé direito. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Gisele. É de fundamental importância, né, a gente entender para onde é que foram os nossos recursos, para depois a gente conseguir fazer um planejamento mais assertivo, né? Não adianta a gente chegar simplesmente querer mudar de tudo, porque não vai dar certo. Então, anota tudo, os principais gastos que você teve, as contas pequenas que foram realizadas, para depois você fazer o planejamento, tá? Porque é muito comum as pessoas passarem por cima dos pequenos gastos e aí acabarem se dando mal no ano de 2025, né? E conta pra gente, quais que são os erros mais comuns que as pessoas cometem com o planejamento financeiro e como que pode ser evitado? Sim, os erros mais comuns que ocorrem basicamente em todas as famílias, né? A gente tem dois tipos de famílias, as que acumulam naturalmente, sem precisar de esforços, né? E os que não acumulam. Então, os que não acumulam, os principais erros são os pequenos gastos que elas realizam, porque os maiores gastos já estão dentro do orçamento, ela sabe o que são, mas os pequenos não. Aquela do cartão de crédito, que você compra uma coisinha aqui, outra ali, vai no jantar, compra uma roupa, compra... Esses são os maiores erros que as pessoas não consolidam no orçamento e acabam extrapolando no final do mês. E conta pra gente, como que estabelecer metas financeiras que sejam possíveis de ser feitas? Tá. Assim como tudo na vida, né, a gente começa aos poucos, né? A gente não começa já a 100 por hora, né, digamos. Então, você começa acumulando aos poucos, tá? E o ideal, assim, para que você realmente tenha uma saúde financeira na sua aposentadoria, é acumular entre 10% e 20% do seu salário mensal, tá? Esse seria o objetivo ideal para as famílias, tá? Então, começa acumulando aos poucos, você vai ver aquele que seu baúzinho vai enchendo, né? Aquela sua caixinha vai enchendo até você chegar nos 10% da sua renda mensal, que seria o ideal, né? Entre 10% e 20%. E para a gente encerrar, para quem está com dívida, para começar esse ano, qual que é a dica? Então, a gente começa com as primeiras perguntas que você realizou, né? Primeiro, ver para onde é que foram os seus recursos, né? Segundo, ver onde você errou, né? Depois disso, o ideal é que você esteja endividado, é tirar o cartão de crédito, né? Porque ele ali vai fazer um grande problema, ele vai acumulando, né? E se você não pagar o mínimo dele, os juros é bem alto e aí você vai se enrolando cada vez mais. Então, faz isso, vai devagar, e aí você vai conseguir chegar no teu objetivo final de acumular, de ficar bem financeiramente e tranquilo financeiramente para conseguir os seus objetivos. É isso, muito obrigada. Com essas dicas do Guilherme, ficou mais fácil de começar 2025 com o pé direito. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Ana Vitória. Agradeço também as dicas valiosas do educador financeiro Guilherme Viveiros. E olha só esse dado. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, muitos brasileiros já praticam algum tipo de planejamento financeiro. No entanto, apenas 17,7% planejam a longo prazo. Isso demonstra que a maioria das pessoas focam em metas de curtíssimo prazo, o que dificulta a construção de uma base financeira sólida para o nosso futuro. Laís, o financeiro bem, saúde mental bem, tudo caminha bem também, né? A importância de fazer esse planejamento financeiro. Sim, muito importante, né? A dificuldade financeira é um fator de estresse, né, para a maioria da população. Então, como ele falou bem, né, realmente é importante ter consciência, né, dos seus gastos, daquilo que entra, daquilo que sai, né, para você conseguir controlar também os seus comportamentos, né, regular as suas emoções. Então, é muito importante fazer aí esse planejamento financeiro. E para o próximo ano, se você não fez isso, né, no ano passado, para esse ano que seja uma meta aí financeira. Perfeito. E como que as pessoas podem perceber em casa que de repente um problema financeiro ou qualquer outro tipo de problema está provocando essa ansiedade, esse estresse? Porque existem alguns sintomas, até físico mesmo, o nosso corpo começa a responder, né?
Sim, claro, né? Então, se a pessoa ela está se sentindo mais ansiosa, tendo sintomas físicos mesmo de ansiedade, né? Ali talvez boca seca, o coração palpitando, né? Percebe que está com dificuldade de concentração no trabalho, ou até mesmo uma conversa assim com familiares, com amigos. Pessoa mais irritada também, mais triste, né? Muito preocupada, assim. A gente sempre consegue entender o motivo das nossas emoções estarem ativadas, observando os nossos pensamentos. Então, se você está ali na maioria dos dias ansioso e para entender o que você está pensando e suas preocupações são financeiras, com o futuro, o que vai acontecer, dívidas que você está ali fazendo, né? Então, é um sinal de que, olha, preciso tomar aí alguma medida e mudar o meu comportamento. É importante também, de repente, a gente dividir isso, compartilhar com um familiar, um amigo, principalmente os homens, né? Você, como psicóloga, pode falar com mais propriedade, mas a gente sabe que eles têm um pouco de dificuldade de falar para as pessoas os problemas que eles estão passando ali. Então, é importante perceber esses sintomas, olha, e procurar ajuda, né? Claro, né? Procurar ajuda psicológica, né? Procurar também ajuda financeira de um consultor, mas dividir isso com a família é muito importante, né? Até porque quando a gente pensa ali nas finanças, né? Mesmo se for uma pessoa só na família que trabalha, é a renda da família. Sim. Então, todos precisam contribuir, né? Para que reduza os gastos, para que refaçam o planejamento. Então, é muito importante sentar com todos, explicar a situação e juntos buscarem formas de solucionar o problema, né? Até porque quando estamos ansiosos, acontece uma coisa que começamos a catastrofizar. O que é isso? Quando a gente maximiza o problema, a gente aumenta a complexidade daquele problema e reduz a nossa capacidade de lidar com o problema. Então, quando a gente divide isso com outras pessoas, elas nos ajudam a pensar em alternativas que talvez em algum momento assim a gente não consiga pensar. Às vezes coisas simples, mas que por estarmos ansiosos, muito preocupados ali com o futuro, a gente não consegue perceber ali a solução para o problema. Perfeito. E aproveitando também o começo do ano, é uma coisa que a gente costuma às vezes deixar de lado, não coloca no planejamento terapia, mas não dá para esperar esses sintomas físicos para procurar um terapeuta. É bom também colocar ali nas metas para esse ano que está só começando, quem sabe, né, participar. Exatamente, né? Muitas pessoas esperam ali, né, procuram a terapia quando já estão com sintomas de ansiedade, de depressão e não precisa, né? A terapia, ela não é só para solucionar um problema, para a remissão dos sintomas, mas também para ajudar as pessoas a desenvolverem habilidades, né? Habilidades financeiras, habilidades sociais, né? Às vezes uma pessoa ela tem dificuldade financeira porque ela não consegue dizer não, né? Para os familiares, né? Para os filhos. Então, na terapia, né, essa pessoa ela vai desenvolver habilidades para que ela consiga viver bem ali em todas as áreas da vida. Perfeito. Tá aí uma dica para esse ano que está só começando. Faça terapia. Olha só, gente, nós temos uma grande capacidade de lembrar do passado e imaginar como pode ser o nosso futuro. Porém, não manter o equilíbrio e ficar imaginando como será o futuro pode provocar transtornos de ansiedade e depressão. Depois do intervalo, a gente vai entender como a ansiedade sobre o futuro pode afetar o nosso presente. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Fazer uma dieta, entrar para a academia, mudar de emprego, trocar de país, viver novas aventuras são algumas das muitas metas que acompanham o início de um ano novo. E para entender como o planejamento dessas metas pode impactar diretamente em nossa relação, nossas reações emocionais ao longo de todo esse ano, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, Laís Silva. Laís, ficar pensando só no futuro pode trazer alguns problemas sérios aí para o nosso presente, não é mesmo? Sim, né? É importante pensar no futuro, mas também buscar, né, fazer o que precisa ser feito no presente, né?
Muitas pessoas, ao pensarem ali no futuro, se sentem ansiosas, né? Especialmente as que estão passando por alguma mudança, é natural isso acontecer, mas a gente sempre precisa focar no presente, que é o que a gente tem, né? O futuro, ele é incerto, ele é imprevisível, então vai gerar, sim, um pouco de ansiedade, mas quando você foca em estipular ali as metas, como a gente está conversando aqui, metas realistas, né? Que condizem com as suas dificuldades, a sua realidade, você consegue ficar mais focada no presente, né, sem ficar tão com ideias pessimistas ali olhando para o futuro. Claro, e é importante também falar que o equilíbrio é tudo, né? Também não dá para ficar focada só no presente e, como diz aquela famosa música, deixa a vida me levar. Não, tem que pensar um pouquinho no futuro também. Um planejamento. Exatamente. Saudável. Exatamente. Quando a gente fala assim de um planejamento, a gente está falando aqui muito de objetivos e metas, é importante a gente fazer uma separação, assim, porque objetivos e metas são diferentes, Isso. né? Um objetivo, ele é algo mais amplo, assim, né? É um propósito, por exemplo, quero praticar mais atividade física neste ano. E aí, desse objetivo, a gente consegue desmembrar ele em metas, né? Criar as metas. Por exemplo, eu vou fazer uma caminhada 3 vezes na semana. Né? Então, essa é a diferença aí dos objetivos e das metas. E aí eu vou focar nessa meta, né? Eu falo com meus pacientes assim, é como se você tivesse de frente para uma escada. Você está ali no primeiro degrau, né? E esse objetivo, ele está lá no final, como se fosse um prêmio. E aí, para você alcançar ele, você vai ter que subir cada degrau, né? E o degrau seria essa meta. Então, fazer ali a caminhada 3 vezes na semana, né? E todo planejamento, ele tem que ter uma dose, assim, de flexibilidade, sabe? Você tem que entender que os seus dias, eles não vão ser iguais, né? E a sua dedicação também, o seu 100%, ele vai ser diferente em cada dia. Então, às vezes, você vai subir um degrau ali e com toda a confiança, sem desequilibrar, mas em alguns dias você vai subir esse degrau, assim, né? Um pouco, assim, insegura, sabe? Cambaleando, que são aquelas semanas que você faz ali atividade física uma vez só, 2, né? Mas é importante focar em fazer, Sim. né? Em ser constante, porque muitas pessoas também confundem constância com perfeição, né? Acha que fazer tudo perfeito é ser constante, não errar nem um dia. E não, constância tem a ver com não desistir dos seus objetivos, continuar focada nos seus objetivos, né? Entender que um dia, talvez, em algumas semanas, eu cumpra ali a minha meta de caminhada 3 vezes na semana, mas às vezes, né, algumas semanas, por acontecerem coisas imprevisíveis, eu vou conseguir caminhar 1 vez, 2 vezes. Ou até mesmo essa semana não foi possível, mas a semana que vem eu compenso. É só recalcular a rota. Exatamente, né? Mas é muito melhor você fazer um pouco todos os dias, né? Do que você fazer ali 1 vez só na semana, 1 vez no mês. E querer compensar tudo nesse dia. Exato, né? Fazer ficar focado ali no perfeito, né? Porque é justamente fazer aquele pouco ali todos os dias que você consegue, né? Resultados aí surpreendentes no final do ano. Perfeito. E quais são os maiores desafios emocionais quando a gente fala nessa questão de metas, objetivos, traçar novos planos? Aí eu diria lidar com a frustração, né, das suas expectativas, não se encaixarem ali na realidade. E a gente tem que entender que, assim, as nossas expectativas, elas estão no nosso campo imaginário, né, aqui na nossa cabeça, onde tudo é perfeito. E na realidade a gente vai ter que lidar com vários imprevistos, com dificuldades, né, com barreiras. Então, um ponto importante quando você faz um planejamento, né, estipula ali as suas metas, é pensar o que pode comprometer o meu desempenho, né? O que pode ser um empecilho para alcançar essa meta. E aí você trabalhar também, né, pensando em acabar mesmo ali, né, com aquelas dificuldades. Perfeito. Olha só, Laís, e a escrita? A escrita, além de ajudar bastante com essa questão de visualizar a meta ou objetivo, ela também tem um fator terapêutico, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do poder da escrita quando a gente pensa em metas. Sim. Quando é muito importante, né, você escrever, não só deixar na sua cabeça,
você escrever ali seus objetivos, as suas metas, o que você espera para o seu ano, até mesmo o que não deu certo no ano passado, né? Quando você escreve, você está se comprometendo ali com o seu presente, com o seu futuro, né? Está se responsabilizando também pela sua própria vida, pela sua felicidade, né? Então, é uma forma de fazer isso. Além disso, quando a gente escreve, né, a gente está ali processando as nossas emoções, trazendo elas para um campo racional, né? Então, fica muito mais fácil da gente realizar ali o que a gente deseja. Ótimo. Bom, eu sou suspeita porque eu adoro escrever, já te contei nos bastidores. Quando a gente fala em expectativas e objetivos, uma rede de apoio pode ajudar muito. Então, depois do intervalo, a Laís vai falar com a gente sobre a importância de contar ou até mesmo, quem sabe, você fazer parte da rede de apoio na busca de novos objetivos de uma pessoa querida. Então, fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Expectativas e objetivos para o ano que está só começando é tema do De Bem com Você de hoje. Você já traçou aí as suas metas para o ano de 2025? Olha só, quando divulgamos os nossos projetos, as chances de seguirmos adiante com eles são bem maiores. Então, daí a importância de contar com uma rede de apoio. Fala um pouquinho sobre essa rede de apoio, Laís. Sim. Uma rede de apoio é essencial, né, para tudo que vamos fazer. As pessoas nos encorajam, né, nos ajudam também a nos manter mais centrados, mais focados, né. Então, é muito importante ter pessoas que confiamos para dividir, né, aquilo que a gente almeja para o ano, as nossas dificuldades também, aquilo que nos deixa ansiosos, né, é sempre importante. E tão importante quanto, assim, a importância de contar com a rede de apoio, mas também tem aquela importância de fazer parte de uma rede de apoio, né? Quando eu percebo um objetivo, de repente, de um colega de trabalho ou de um familiar, então compartilho ali com outras pessoas, a gente se junta, também é terapêutico para quem ajuda, né? Na realização desse objetivo, dessa meta. Claro, né? Você encorajar uma outra pessoa, né? Isso fortalece a nossa autoestima, né? Porque você está sendo útil ali para alguém, está ajudando uma pessoa que você ama, até uma pessoa desconhecida. Sim. Também, né? Isso fortalece o nosso senso de comunidade. Então, faz muita diferença, né? Você ter uma rede de apoio e fazer parte também ali de uma rede de apoio, né? Ser uma rede de apoio para alguém. Sim, e já que você falou de autoestima, essa é a minha próxima pergunta. A importância de cuidar da gente, né? Porque esse ano vou traçar as minhas metas, meus objetivos, meus planos, mas em primeiro lugar, colocar a autoestima ali no topo dos objetivos, acho que é importante. Para quem está em casa, é claro, para todo mundo. Claro, né? A autoestima ela é um pilar super importante da saúde mental, né? E quando você para, assim, para estipular metas, objetivos, você já está cuidando da sua autoestima, né? A autoestima, ela é fortalecida sempre que você sente orgulho de si. Sempre que você tem alguma ação que você fala, nossa, que legal, né? Eu estar fazendo isso. E nada melhor do que a gente focar na nossa própria jornada, né? Naquilo que é importante para nós. Então, definir objetivos e metas já é uma forma de cuidar da nossa autoestima. Fazer parte de uma rede de apoio, né? Ter ali o apoio de outras pessoas também vai fortalecer a nossa autoestima, né? E, claro, fazer terapia, né? Também muito importante, buscar esse autoconhecimento, né? A nossa autoestima também está muito relacionada àquilo que a gente pensa sobre nós e, às vezes, a gente tem alguns conceitos negativos sobre quem somos, então a terapia ajuda a gente a questionar essas ideias, assim, pré-estabelecidas que temos sobre nós, né, e a viver aí de forma mais leve. Você começou a falar nos blocos anteriores aquela questão da dificuldade que às vezes a gente tem para falar não. E isso acaba esgotando um pouco a nossa saúde mental, né? Então, muitas vezes, quando eu traço uma meta ou um objetivo, eu preciso falar não para alguns outros projetos para atender esse daqui. Ou para alguma pessoa, de repente, olha, agora eu não posso ir com você porque eu estou focada nisso daqui que é uma meta. Então, a importância de falar não.
Sim, sim, é muito importante, né? Quando você fala não ali para o outro, você está se priorizando, né? Isso também vai fortalecer a nossa autoestima e é essencial para a gente alcançar os nossos objetivos, né? A gente vai precisar, sim, dizer não para ali muitas pessoas, até mesmo para nossas próprias vontades, né? Nossas próprias permissividades. Então, esse que é o interessante também de você estipular ali esses desejos, essas metas para o ano, né? Porque quando chega ali no final do ano, você só não olha ali para o seu planejamento e fala, nossa, eu fui à academia, né? Eu li mais, eu estudei mais, mas você também olha para trás e vê ali os nãos que você conseguiu dar, né? Para si, para as pessoas, né? Seus posicionamentos. Perfeito. Então, são muitos ganhos. Muitos ganhos. Saber falar não também é importante, né? Principalmente às vezes pra gente, né? Precisa. E existem alguns vilões, já que a gente está falando de saúde mental, de objetivos, de foco, que eles acabam prejudicando, até atrapalhando esses objetivos. Quais são esses vilões aí que podem atrapalhar nossos objetivos, nossas metas? Bom, a gente já falou de um, né? Que é você aí tentar agradar todo mundo, né? Ser boazinha com todo mundo. Então, isso nos distancia daquilo que é importante para nós, né? E acaba gerando muito estresse, muita ansiedade. Você também se sobrecarregar, como a gente falou também, fazer esses planejamentos aí focados naquilo que você vê por aí, né? Não considerando o que é importante para você. Então, isso vai gerar muita autocobrança excessiva, autocrítica, né? Então, gerando ali muito estresse também, muita ansiedade, podendo gerar até ali humor deprimido, né? Então, tem que também sempre ficar atento aos seus pensamentos, à qualidade dos seus pensamentos, né? Quando eu acordo, o que eu falo para mim mesmo, né? Quando eu estou enfrentando um desafio, sabe? É muito importante ficar atento aos pensamentos e tentar sempre conversar consigo de uma forma gentil, né? E eu diria que um vilão, assim, que muitas pessoas aí lidam com ele, seria o perfeccionismo, né? Querer fazer tudo perfeito, né? Que cabe no que a gente falou também no bloco anterior, assim, de focar ali na perfeição e não no processo, né? Não focar em viver um dia de cada vez, não focar em dar o seu melhor ali a cada dia, mas ficar sempre focando na perfeição, né? Eu vejo que hoje as pessoas, elas acabam tendo um pensamento muito tudo ou nada. Se eu não faço tudo perfeito, então não vale a pena, né? Ou se eu erro na segunda, então não vale a pena eu continuar na terça. Eu já quero desistir de tudo. Ótimo, perfeito. Dicas valiosas. Bom, Laís, muito obrigada pela sua participação no programa. Foi incrível, dicas valiosas. Vai fazer muita diferença aí no nosso ano que está só começando. E eu espero você no próximo programa. Eu espero que todas essas dicas te ajudem aí na realização das metas para esse ano, gente, que está aí no comecinho, cheio de oportunidades. Qualquer coisa, ajuste as estratégias, diminua os objetivos, só não vale desistir. Até a próxima!